Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 20/4. Bem, na semana passada nós vimos o de escritor D4, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico, que é a linguagem verbal e não verbal. E hoje nós vamos iniciar o de escritor D13, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto. Então, textos do mesmo assunto e identificar se eles têm opiniões semelhantes, opostas, certo? Nós vamos falar disso. Mas, retomando um pouquinho aqui o de escritor D4, nós vamos fazer a correção do exercício da semana passada, porque vocês sabem que 2 dias nós vemos a apostila e o terceiro dia nós vemos o livro. Só que a gente vai corrigir hoje a atividade da apostila da semana passada, certo? E agora, antes da gente começar a aula, quero falar um pouquinho com vocês sobre a reunião de pais que foi realizada com a turma do 8º ano. Gostaria que tivesse tido a maior presença de número de pais, mas não teve, né? Mas vamos lá. Fique para a próxima, que siga de exemplo, porque vocês têm que participar, né? Então, nós lá conversamos como seria o sistema de avaliação agora por ser online, porque vai ter sim avaliação, porque nós estamos estudando sim todo dia os professores aplicam suas aulas e vocês têm que fazer a sua parte enquanto aluno em participar, certo? Porque o bimestre vai ser encerrado normalmente, porque nós estamos tendo aula todo dia. Vai ter prova? Vai ter prova. Nós estamos estudando uma plataforma para fazer as provas, certo? Para poder aplicar as provas com vocês. Mas vai ter prova sim. E como será o sistema de avaliação? Explicando aqui algo que foi explicado relatado na reunião, certo? Só dando um foco maior aqui. Então, como é que vai ser? Nós sabemos que a nota vale até 10. E aí, por conta desse sistema online, alterou-se um pouco esse sistema de avaliação. Ainda valerá até 10, porém, onde seria 3 de trabalho, 2 de participação em frequência e atividade e 5 de prova, foi alterado. A prova não valerá mais 5, valerá 3, certo? E os outros 7 ficará dividido entre atividades para quem envia, certo? Para quem faz, para quem participa. E, no meu caso, para o trabalho que eu já tinha passado muito tempo antes, tá bom? Então, vai ser 7 pontos. No meu caso, 3 de trabalho, porque eu já tinha aplicado o trabalho com vocês, certo? 3 de trabalho. E 4, esses 4 vai ser o quê? Vai ser as atividades que vocês estão fazendo. Por isso que eu preciso do acompanhamento das atividades de vocês. Por isso que eu preciso que vocês enviem a atividade, certo? Vocês têm que estar enviando a atividade para mim, participando, tá bom? Então, 7 pontos vocês têm praticamente garantido quem está fazendo tudo direito. Porque quem não está fazendo sua parte enquanto aluno, não vai ter esses pontos, certo? Então, 3 pontos para quem mandou o trabalho, quem fez o trabalho direito, que a gente já tinha feito esse trabalho há muito tempo. E 4 pontos, para completar os 7, 4 pontos vai ser das atividades e participação, tá bom? E os 3 pontos, 3 últimos, vai ser a prova. Então, tá aí com vocês, o sistema de avaliação vai ser assim. E vai ter a prova sim. Depois, posteriormente, Érica estará marcando uma reunião com os alunos. E aí, a gente vai esclarecer alguns pontos dessas avaliações, tá bom? Agora mesmo, nós vamos começar a nossa correção do escritor D4 da semana passada, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Então,
Semana passada nós vimos o quê? O descritor D4, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico. E aí tinha um textinho falando sobre a água e o desperdício da água, que é esse textinho aqui que eu passei. Aí vamos lá corrigir ele. A partir da leitura atenta do gráfico, pode-se afirmar que a falta de água é um problema centralizado nos estados da região Nordeste. Fala que é só no Nordeste a falta de água? Não, ele fala aqui que a falta de água é no mundo, atinge as pessoas do mundo, então já elimina 4. B. Consumir carne todos os dias da semana pode ajudar a economizar água. Ele está dizendo aqui, ó, que consumir carne gasta muita água nesse bloquinho aqui. Então, já elimino a B também. A C. São necessários mais de 2.000 litros de água para produzir uma calça jeans. Vamos deixar essa aí em stand-by. D. Uma pequena parcela da população mundial ainda não tem acesso à internet. Não tem acesso à água limpa. Então, fala isso, que só uma pequena parcela, não, ele fala que uma grande parcela não tem acesso à água limpa. Então, quem marcou a C, acertou, porque realmente está aqui essa informação, ó, da calça jeans, ó. Para fazer uma calça jeans usa-se em média 2.900 litros de água. E aqui diz o quê? Que se usa mais de 2.000 litros de água. Tá aí a informação retirada do desenho com o texto, linguagem verbal e não verbal. Agora vamos para o próximo. Vejam esse gráfico falando sobre a proporção das crianças e adolescentes usuários de internet no Brasil, certo? Cita aqui. E aí vamos para a pergunta. De acordo com o infográfico, pode-se afirmar que a região Nordeste é a que apresenta menor percentual de crianças e adolescentes conectadas? Vamos lá. A Nordeste apresenta o menor percentual? Olha aqui, amarelo. Não, o que apresenta menor é o Norte. Então, já elimina A. Vamos para B. Mais de 80% das crianças e adolescentes brasileiros são usuários de internet? Olha aqui diz o que? 80% das crianças de 9 a 7 anos que usam. Não está dizendo de brasileiros, não. Então, já elimina essa B. Vamos a C. O número de crianças e adolescentes que utilizam a internet é maior na região sul. Vamos ver. Olhando aqui, é maior na região sul, aqui ó, de cinza, 90%. Nas demais aqui, ó, são tudo menor que a de 90%. Vamos aqui a próxima. Quase 6 milhões de crianças e adolescentes brasileiros nunca acessaram a internet. E diz isso, mais de 6 milhões? Não, aqui ó, diz 5,9 milhões de crianças e adolescentes desconectados. Não está dizendo que é brasileiro, não é? Então, já descarto. Então, a certa realmente é a C. Se você colocou a C, você acertou. Vamos só conferir? Isso mesmo. Todas duas eram C. Parabéns, se você marcou essa, acertou. Agora vamos para o estudo do descritor D13. Então, gente, iniciando aqui o estudo do escritor D13, que é a atividade 5, reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação. A comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e aqueles que será recebido. Então, nós podemos trabalhar textos de mesmo tema, só que com opiniões diferentes. Eu posso falar do mesmo assunto, exemplo, a pandemia, só que eu posso ser a favor do isolamento em um texto e em outro texto ser contra o isolamento, certo? E o descritor D3 é isso, é botar textos, mostrar a vocês textos do mesmo assunto, só que pode estar tendo opiniões iguais ou opiniões diferentes. Ele quer que você identifique isso. E ele pode perguntar isso a você em um texto, tanto implicitamente como explicitamente. Como assim, Laís? Exemplo.
estou trabalhando de escritor D13. E aí eu estou falando sobre a pandemia em 2 textos. Um texto eu sou a favor do isolamento, no outro texto eu sou contra o isolamento. Então eu posso perguntar, fazer uma pergunta dizendo assim: quais são as opiniões dos autores desse texto? Eles têm opiniões semelhantes? Eles têm opiniões diferentes? Eles têm opiniões diversas? Eles têm opiniões congruentes? Então, eu botei vários itens aqui. E aí você vai dizer as opiniões diferentes, opostas, escolher. Isso é uma questão que pode aparecer. Como pode aparecer? A relação do mesmo texto de opiniões diferentes e eu fazer uma pergunta: o que os autores desses 2 textos afirmam? Aí você vai ter lá tirado pedaços do texto, partes do texto na questão. E aí você vai identificar a opinião do autor implicitamente ali para identificar que eles têm opiniões ou iguais ou diferentes. Então é isso de escritor D13. É identificar se os textos tratam do mesmo assunto ou não. Mas esse tratar desse mesmo assunto é saber, ele pode, quem está perguntando, tirar palavras do texto, como pode não tirar. E é isso que eu quero que vocês compreendam. E é só isso, Laís? Identificar se eles falam do mesmo assunto ou não? É só isso. Mas também é saber se aquele texto foi produzido para o mesmo público-alvo. Exemplo, eu estou falando sobre um filme, Rei Leão. E aí eu faço um cartaz sobre o filme Rei Leão. É um tipo de texto, cartaz. E aí eu faço no outro texto uma crítica à sinopse do Rei Leão. Se eu for perguntar a vocês qual o público-alvo dos 2 textos, o que é que você vai me dizer? O cartaz do filme Rei Leão, qual o público-alvo? As crianças. E geralmente tem adultos que gostam, mas geralmente é produzido o filme de desenho animado para criança. E o segundo texto, qual o público-alvo? Uma crítica sobre o filme Rei Leão, já um adulto que vai entender essa crítica. Então, o D13, além de identificar se tem a mesma opinião ou não os textos, é identificar também se o público que foi feito aquele texto é o mesmo ou não, tá certo? Então, vamos aqui. Cara aluno, atividades que envolvem a relação entre textos são essenciais para que você construa a habilidade de analisar o modo de tratamento do tema dado pelo autor e as condições de produção, recepção e circulação dos textos. Essas atividades podem envolver a comparação de textos de diferentes gêneros, como os produzidos por você mesmo, textos extraídos da internet, jornais e revistas, livros e textos publicitários, entre outros. Comparar e descobrir as relações de semelhança e de diferenças entre as situações do texto. Para ficar mais claro, observe essa questão a seguir. Então, focando novamente, é identificar se o texto fala do mesmo assunto ou não. Ou se ele tem o mesmo público, eu fiz esse texto para o mesmo público ou não. Vamos ver aqui. A influência da televisão na vida das crianças. A televisão na vida das crianças. A TV tem uma influência muito negativa. Já diz aqui que não é a favor da televisão, principalmente na vida das crianças. Muitos problemas que vivemos são decorrentes de imagens televisivas que ficaram gravadas em nosso subconsciente e inconsciente. É claro que a televisão amplia nossa visão de mundo, mas também sabemos o quanto ela desperta nossa curiosidade. Pesquisas realizadas, inclusive pelo Ministério da Justiça, concluem que, de fato, a TV tem uma influência muito negativa na vida das pessoas, especialmente na vida das crianças e dos adolescentes. Uma criança que fica vendo programas que mostram cadáveres, assaltos e outras formas de violência acaba perdendo a capacidade de ficar perplexa.
A criança passa a achar que o mundo é assim mesmo. Não adianta afirmar que a TV mostra aquilo que o povo quer assistir. Sabemos que os meios de comunicação, especialmente a televisão, são grandes formadores de opinião. Do contrário, não se investiria tanto em propaganda e marketing. Então, essa pessoa aqui que fez esse texto, ele é contra a televisão. Vamos ver aqui o próximo. Espelho. Falar mal da TV virou moda. É repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E no país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. Mas quando os especialistas criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo, feita a nossa imagem e semelhança. Ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem representados no vídeo. Então, isso aqui é outra opinião sobre a televisão, que é uma opinião a favor. Agora vamos aqui. Quando você lê dois textos, apresentar dois textos, você já procura isso, identificar se tem opiniões contra ou a favor, para poder responder o descritor D3. A comparação entre textos 1 e 2 nos permite afirmar. Eu afirmo o que, referente ao texto 1 e o 2? Eu já sei que são opiniões opostas, então eu vou afirmar o quê? A. O texto 1 afirma que a televisão pode ser uma influência negativa na vida das pessoas, enquanto o texto 2 afirma que falar mal da TV virou moda. Tá dizendo isso no texto, todos os dois. Então, vamos deixar em stand-by. B. O texto 2 aconselha que as pessoas assistam menos TV. O texto 2, esse aqui, afirma que a pessoa assista menos TV? Não. Ele está dizendo que as pessoas que reclamam da TV são hipócritas, praticamente. Então, eu já elimino a B. Vamos para C. Veja que eu não li nem o resto, porque já a partir dessa afirmação aqui, ó, dizendo o texto 2 aconselha que as pessoas assistam menos TV. Eu já sei que essa afirmação é falsa, porque não está dizendo isso. Aí vamos para C. O texto 1 e 2 criticam o uso exagerado da televisão. O texto 1 e 2 criticam o uso exagerado da televisão? Não. Só quem critica é o 1. Então, aqui está dizendo que é o 1 e o 2, já elimino. D. O texto 1 e 2 afirmam que as pessoas que criticam a TV estão, na verdade, criticando a si mesmo. Não, quem afirma isso é o texto 2. O texto 1 não afirma isso. Então, já elimino a D também. Sobrou qual? Sobrou a A. E a A é a certa, porque na hora que a gente leu, a gente já percebeu, né? Que a era certa, porque diz assim, ó, o texto 1 afirma que a televisão pode ser uma influência negativa. E ele afirma isso, ele é contra a televisão, o texto 1. E o texto 2 já diz o quê? Afirma que falar mal da TV virou moda, o texto 2 já é a favor da TV. E veja aqui, que é uma pergunta, utilizando D13, querendo saber a opinião dos dois textos, só que eu não perguntei. Concorda, discorda, é semelhante, é diferente? Não perguntei assim. Foi tirado elementos do texto para dizer isso. Então, é a partir de uma informação implícita para eu saber se eles concordam ou não. Então, no caso aqui, eles discordam. Então, a resposta certa é A. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos. Vamos ver como chegamos aqui? Inicie essa atividade fazendo uma leitura atenta dos dois textos. Em seguida, procure identificar o tema de ambos, que é a influência da televisão sobre as pessoas. Em seguida, procure identificar o ponto de vista dos autores sobre o tema. Eles têm a mesma visão sobre o assunto? No que discordam? Concordam em alguma coisa? Por fim,
Leia o comando da questão e os itens. Observe que a alternativa correta é a A, pois enquanto o texto 1 fala da influência negativa da televisão, principalmente em relação aos jovens, o texto 2 afirma que falar mal dela virou moda no país. A alternativa B está incorreta porque não há no texto 2 conselhos para que pessoas assistam menos televisão, e tampouco a afirmação de que há problemas em assistir TV todos os dias está presente no texto 1. A alternativa C está incorreta porque não há no texto 2 crítica ao uso da televisão. A alternativa D também está incorreta, pois a afirmação expressa pela alternativa de que as pessoas que criticam a TV estão, na verdade, criticando a si mesmas. Só aparece no texto 2. Então, como eu falei, de escritor D13 é o quê? Diferenciar o texto. Se o texto fala da mesma coisa ou não. Se o texto foi feito para o mesmo público ou não. É você identificar. E aí eles podem pedir para você identificar explicitamente ou implicitamente, igual no caso foi feito aí. Mas você sabendo identificar, lê o texto, tem 2 textos e você lê. Quando você lê, você já identifica o que fala o primeiro, para já saber a pergunta. Depois identifica o que fala o segundo. Identificou. E aí você identifica as opiniões. São opiniões iguais ou diferentes? Se você identificou isso, você já vai saber responder a pergunta rapidinho, certo? Identificou se eles falam de assuntos iguais ou diferentes, já vai saber a resposta. E identifica também logo se é feito para o mesmo público. Exemplo, esse texto aí foi feito para criança, para adulto? O que vocês acham? Para adulto. Todos os dois? Todos os dois. Podia ter feito ser feito para criança, outro para adulto. Ser de linguagens diferentes, mas falando do mesmo assunto. Poderia. Mas nesse caso aí não foi. Então, é você identificar isso, D13. E agora, vocês vão fazer a questão 2, essa. E a questão 3 também. Aí, coloca no caderno a data, certo? Tudo direitinho. E o gabarito e mandem para mim, que eu estou aguardando. E a questão 3, tá bom? E aí, faça tudo direitinho e mande para mim. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Tchau. Boa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.